Eu, durante todo esse tempo que nós abrimos aqui a convenção do PSD, e as pessoas, cada um aqui que falou, eu estava assistindo um filme na minha cabeça. E aí é lógico que você, quando está movido pela emoção, você dificilmente consegue expressar tudo aquilo que você gostaria de expressar. Eu estava olhando aqui e vi o Vitão, aí lembrei que a gente, jovem ainda, porque jovens nós ainda somos, mas a gente era bem mais jovem, e entrava num carro aqui, dividido sempre no carro dele, porque ele era o rico da turma, para ir para Colatina estudar, fazer direito. E é lógico que quando você está estudando, você pensa várias coisas que você pode fazer com o conhecimento que você está buscando adquirir. E uma das coisas que eu pensava muito, e aí o Vitão, algumas vezes o Edmar, meu irmão, que era mais atrasado no curso, então depois, o doutor Hudson Teixeira Pinto, e a gente ficava, inclusive, no mesmo quarto. É lógico que em camas separadas, e em Colatina, porque a gente ficava no mesmo quarto, colchões separados e camas separadas, um quarto que mal cabia, um tinha que sair para o outro entrar, porque o dinheiro era curto e você tinha que dividir aquelas despesas. E a gente pensava, né, filho de funcionário público, de vida difícil, então, filho de pobre, feio, só tem que estudar para poder conseguir vencer na vida. Porque não vai ser genequim nunca, não vai conseguir sucesso nunca, a não ser através do conhecimento e da luta e da perseverança. Nós formamos, e o meu objetivo sempre era poder, com o meu conhecimento que eu estava adquirindo, lutar pela minha cidade. Eu, quando comecei a estudar, com 25 anos, não, 20... Eu formei 20 anos de idade, 30 anos de idade. Eu formei em 85. Eu já era funcionário do Fórum Bairro de São Francisco. Eu entrei no Fórum com 25 anos em 1975. Vi também aqui o Guda, que é mais velho do que eu um pouquinho, mas nós somos colegas da época e também trabalhamos juntos por muito tempo. E ali, quando a gente trabalhava, e até porque nós dois, modéstia à parte, sempre fomos muito eficientes no trabalho que a gente fazia, sempre sobrava tempo, porque você dava conta do serviço rápido, sobrava tempo para você ficar ali na porta do fórum, dialogando, pensando em São Francisco, estudando o que a gente podia fazer como filho daqui para poder ajudar a cidade. O Vitor não teve essa chance, foi vereador, mas não teve a chance de ser prefeito, nem o Guto teve essa chance. Mas acabou que eu, que era o menos qualificado para ser, acabei conseguindo, porque eu era sempre antipático, sempre crítico demais e nunca pensava que um dia pudesse ser candidato a alguma coisa. E naquele período em que nós estivemos na prefeitura, nós tentamos representar ali aquilo que era de melhor e fazer o que era de melhor para a cidade poder crescer, para a cidade poder avançar. E era na época em que a cidade vivia um momento difícil, porque ela tinha sido praticamente arrasada por uma administração anterior. Nós lutamos muito, conseguimos fazer muito e conseguimos fazer com que a cidade pudesse viver novos momentos, viver novas emoções e acreditar que ela pudesse crescer cada vez mais. Mas o tempo passa, a vida continua e aquele que nos deu um trabalho danado para arrumar a cidade acabou voltando e arruinou a cidade de novo. E aí nós tivemos agora o Valdéres, que há 5 anos e pouco, quase 6 anos, pegou essa tarefa árdua de consertar aquilo que foi totalmente desconcertado e bagunçado para poder tentar elevar de novo o astral da cidade, elevar de novo
principalmente aquilo que é a maior obrigação que o administrador tem que ter, que é pagar os seus servidores em dia. Porque não existe humilhação maior para quem trabalha do que chegar no final do mês e não ter o seu dinheiro, não ter o seu salário. Isso tanto na prefeitura, como no governo do estado, como no governo federal, como a empregada doméstica, como qualquer um que trabalha. Não é justo, não é honesto quem contrata as pessoas para trabalhar e não paga as pessoas no dia. Porque quem trabalha já tem as suas despesas, tem a sua necessidade e precisa daquele salário para poder conter e administrar o seu orçamento de casa. Então, Valdez, eu quero dizer que a sua administração tem sido para a Barra de São Francisco importante quando você cumpriu o compromisso que fez de pagar, botar em dia e pagar o funcionalismo público em dia de Barra de São Francisco. Porque isso ajuda muito ao comércio, ajuda muito a todo o segmento social, porque são cerca de quase 4 milhões de reais por mês que entram regularmente no comércio, fazendo com que a economia possa vibrar, que a economia possa acontecer e ela possa cada vez mais ajudar a cidade a crescer. É evidente que toda administração, quando ela termina, sempre vai ter alguma coisa para fazer, porque isso é próprio do desenvolvimento e próprio do crescimento. E a nossa cidade, diferentemente de muitas cidades aqui no Espírito Santo, ela está experimentando um crescimento exageradamente grande, muito rápido. Então ela precisa realmente, todos os dias acontece aqui uma coisa que precisa do apoio, precisa da mão, precisa da ajuda da administração. Então pode ficar tranquilo, porque eu acompanho Barra de São Francisco, eu vivo a cidade, mesmo não estando aqui, mesmo quando estou fora, e sei o tanto que tem sido importante a sua colaboração e a sua administração. As críticas são daqueles que, quando estão fora, fazem todo tipo de crítica para poder voltar, e quando voltam, arrasam tudo aquilo que encontraram. Então não se preocupe com a crítica, se preocupe com o que você cumpriu, que foi a sua palavra de manter o pagamento em dia, e a organização social da cidade voltou a ter condições de poder, pelo menos em termos de economia, poder viver com tranquilidade. Hoje qualquer funcionário público compra fiado em qualquer comércio porque tem crédito, porque tem moral diante dos comerciantes, porque recebe em dia, e isso é muito fundamental e muito importante para quem quer administrar. Hoje nós estamos aqui numa reunião, e eu dizia para o presidente Elcimar que nós estávamos preocupados nos últimos 2 dias de como que a gente ia fazer essa convenção. Porque nós temos problemas eleitorais que nos impedem de aqui fazer uma convenção com tonalidade política. A legislação eleitoral ela é complexa e ela tem um certo tipo de dispositivo que a gente nunca consegue entender. Hoje é uma convenção. Hoje nós estamos aqui apresentando os nomes dos candidatos a vereadores, dos candidatos a vice-prefeito e a prefeito. E por que nós não podemos fazer discurso pedindo voto e apresentando os números? Se a convenção é exatamente um ato político e eleitoral. Mas não pode. Então nós íamos fazer uma convenção lá no Baneste, resolvemos fazer aqui na sede do partido para ser menor, mas não imaginávamos que tantas pessoas compareceriam aqui, que praticamente se a gente tivesse deixado no Baneste, estaria o Baneste lotado e as pessoas melhor acomodadas. Então nós queremos pedir desculpa a vocês pela falta de acomodação, pela falta de conforto, porque nós queríamos fazer aqui apenas uma convenção para homologar e cumprir uma norma eleitoral. Mas no dia 14 de julho, nós vamos fazer uma festa de apresentação das candidaturas, do material de campanha, dos plásticos, dos adesivos, se nós tivermos êxito no registro eleitoral. Porque hoje nós estamos fazendo aqui a convenção e vamos apresentar no dia 5, na Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral tem até o dia 7 para dizer quem pode ser candidato e quem não pode. Eu, felizmente, estou achando que posso ser, porque minhas certidões estão em dia. Então nós vamos esperar o registro da Justiça Eleitoral dizer, está ok. E aí nós vamos então fazer a apresentação do material de campanha. Todos os candidatos a vereadores poderão pedir voto, dar o número, como nós também poderemos fazer. Hoje nós não estamos pedindo voto porque nós ainda não somos candidatos. Estamos pleiteando a candidatura junto ao partido. Junto ao PSD, eu sou candidato. Agora o PSD vai levar essa documentação para a Justiça Eleitoral para poder pedir o registro. Registrando no dia 7, nós vamos fazer uma entrevista coletiva para todos os órgãos de comunicação
do nosso município, e graças a Deus hoje aqui tem uma imprensa atuante do nosso município, e essa imprensa tem ajudado muito o município, tem divulgado muitas coisas do município, e é importante que isso aconteça. É importante que haja transparência, que as coisas sejam realmente públicas, porque quem está na atividade pública não tem que esconder nada, tem que mostrar tudo e tem que transformar tudo em transparente. Então nós vamos dar uma entrevista coletiva dizendo realmente, nós pleiteamos junto ao PSD e conseguimos o registro para ser candidato. E a nossa festa vai ser no dia 14 de julho, aqui em Barra de São Francisco, que é num sábado, quando nós vamos estar apresentando todo o nosso material de campanha. Então essa é a primeira etapa que nós vamos cumprir. As etapas seguintes, elas são de nós organizarmos a sociedade de Barra de São Francisco, para poder, com essa organização, passar tarefas para cada um. Porque nós entendemos que para se projetar e para ser candidato e para conseguir uma eleição e para administrar a cidade, você precisa de todo o segmento social. Você precisa de todas as pessoas, desde as mais humildes às mais importantes da cidade. Nós precisamos de todos os partidos políticos, precisamos de todas as lideranças comunitárias, lideranças sociais, lideranças dos vereadores, e nós, ao contrário daqueles que dizem que já ganhou. Nós não ganhamos nada, nós precisamos ganhar, precisamos de cada um voto de vocês, vamos correr atrás desses votos todos, e os nossos amigos, após o nosso registro, estão sendo convocados para fazer isso no seu dia a dia. Não existe eleição ganha. Quem pensa isso está completamente e redondamente enganado. O que existe é a manifestação da sociedade, e ela só é comprovada após a abertura das urnas. Então nós vamos continuar daqui até o registro das candidaturas no dia 5, mantendo contato com os partidos, dialogando com os partidos, conversando, tentando montar a melhor estrutura política para oferecer à sociedade francisquense o que é de melhor em termos de resultado de acomodação partidária, para poder, depois de publicar o programa e a nossa ação de governo, assumir compromisso com as pessoas. Nós, se formos aprovados pela Justiça Eleitoral, vamos assinar um programa de governo e vamos assinar. A minha candidatura, junto com a do vice-prefeito, vai assinar um documento dizendo: nós pensamos a cidade assim, achamos que a cidade está assim, precisamos fazer isso e aquilo, e vamos assumir esse compromisso público. Nós não vamos apenas pegar o voto para dizer o que nós vamos fazer. Compromisso vai ser público e assinado pelo candidato a prefeito e pelo candidato a vice. E os nossos vereadores que estiverem na nossa campanha vão estar se comprometendo com esse programa, porque aquele que desvirtuar daquele programa não será capaz e não continuará no nosso grupo, na nossa política, porque a nossa política é feita para o bem comum e não para o bem individual. Então esse é o compromisso que nós vamos fazer aqui. Agradecer a todos os partidos políticos que estão aqui, que nos prestigiaram, que estão nessa convenção democrática. É um momento importante da vida política do município, do estado, do país. Não adianta a pessoa dizer que eu não gosto de políticos, os políticos são tudo sem vergonha, misturar todo mundo, não adianta isso. Nós temos que viver o que é a realidade do mundo. A realidade do mundo se resolve através da união de forças das pessoas e através da organização partidária. Não existe outra forma. A organização social tem os seus movimentos de ações de clubes de serviço, como tem a política, tem os partidos. Então aquele que fala que política não é coisa de gente boa e que não entra, está abrindo espaço para aquele que não presta talvez entrar no lugar dele. Então nós temos que cair dentro da política. É da política que se resolve e se decide o destino da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então não sejamos omissos, sejamos corajosos para enfrentar a dificuldade. Eu estou assumindo esse compromisso exatamente para não ser omisso, para não ser chamado a mão depois de que o momento requisitava a minha presença, de que o momento exigia a minha presença. Eu não me acovardei. Estou aqui para a luta, estou aqui oferecendo o meu nome para somar com os partidos, com a liderança, para enfrentar esse momento que a cidade está vivendo. Se caminha para frente e não para trás. Nós temos que caminhar para frente. E caminhar para frente significa estar fazendo aquilo que o prefeito Valdélio disse aqui, lutando, buscando o apoio de todos, porque é muito difícil administrar, e vamos abraçar ele publicamente, nos colocando à disposição. Eu acho que isso que é amar a cidade. Não é amar só a vitória eleitoral.
Porque é muito fácil ganhar e se considerar realizado porque ganhou. Mas é preciso também que, mesmo perdendo, tenha-se dignidade e continue lutando e continue afirmando aquilo que falou para disputar a eleição, que é a favor de que a cidade seja feliz. Estamos nessa convenção nos propondo, apresentando o nosso nome e apresentando o nome do comerciante e produtor rural Ricardo Zon. O Ricardo, e ele falava comigo aqui, que eu fui perguntar, confirmar a idade dele, ele me disse, eu perguntei se ele é da minha idade, ele falou, não, eu sou jovem. Quer dizer, você tem que aguentar esse abuso, né? Ele tem 53 anos, ele realmente é jovem, 53 anos. Ele veio de São Gabriel da Palha, né, veio para São Francisco na década de 80, exatamente em 1982, e veio aqui trabalhar com uma empresa de compra de café. E sempre habilidoso, sempre jeitoso, foi conhecendo as pessoas e já está aqui há 30 anos, já se transformou num francisquense, casou aqui com a francisquense, os filhos dele também são daqui francisquenses, é uma família, né, toda francisquense. É uma das pessoas que tem uma amizade muito sólida e muito forte pelo seu caráter, pela sua maneira de conduzir as coisas, pela maneira de conduzir seu comércio, pela maneira de tratar os seus empregados. Quer dizer, é um comerciante, realmente, na concepção da palavra, é um gerador de receitas de emprego para o município. E nós, que estamos na atividade política, e que eu que já fui prefeito, não tive a felicidade de ser vereador, mas fui prefeito, fui deputado estadual, fui conselheiro, fui secretário de Estado, você chega uma hora a pensar, será que todo mundo pedindo, ele volta, você podia ser candidato, e você começa a pensar, será que realmente isso é verdade? Será que realmente as pessoas querem que eu seja candidato? E a dificuldade de decidir é exatamente porque você começa a pensar se aquilo, né, é um sentimento da população, se é um desejo realmente da população. Mas acontece quando você começa a pesquisar aqui, pesquisar ali, e aí você procura as pessoas e vai tendo a recepção, e vai tendo aquela forma carinhosa das pessoas que você conversa. Eu aqui, por exemplo, já fui prefeito da cidade, tive essa honra de ser um filho da cidade e ter sido prefeito aqui. E aqui convivi com o Zé Maroto, que foi vereador comigo, com o Aurides, que estava aqui agora mesmo, que são dois vereadores da minha época que me ajudaram muito e que conhecem toda a minha história, toda a minha trajetória. Como tem aqui vários funcionários, o próprio Joel que está ali, vários funcionários da prefeitura que trabalharam comigo, sofreram comigo, porque trabalhar comigo tem que trabalhar muito, tem que trabalhar o horário todo e até além do horário para poder fazer jus ao salário que a população paga a cada um de nós. E aí eu comecei a me perguntar, e quando eu fiz o convite ao Ricardo, foi o meu grande teste. Eu falei, bom, o Ricardo é um cara que bem sucedido, um cara trabalhador, um cara que tem um monte de atividade. Então vou testar para ver se realmente é isso que eu estou sentindo. E convidei para ser vice, eu que sei que ele não pensava e não pensa em ser candidato, em ser político. E ele então prontamente disse que colaborava e colocaria seu nome. Então aí é que você sente que realmente você precisa dar mais um pouco do seu tempo, da sua saúde e da sua pequeno conhecimento, da sua pequena sabedoria em favor da cidade. Então, gente, estou hoje aqui fazendo essa convenção e submetendo meu nome ao partido e agradecendo aos partidos que estão se aliando. Mas quero dizer o seguinte, voltei, mas não para poder apenas dizer que ganhei e para dizer que eu sou o mais inteligente, o mais sabido e que vou administrar São Francisco sozinho. Vou administrar sem vereador, sem liderança, que ninguém precisa conversar comigo que eu já ganhei. Eu vou registrar minha candidatura, se a Justiça Eleitoral permitir, vou para a disputa precisando de cada um. E precisando de cada um para ajudar a administrar, para ajudar a fazer essa cidade crescer e a cidade se manter num patamar de evolução. Não se preocupe com aqueles que vão nos agorar, com aqueles que vão nos xingar, com aqueles que vão nos colocar defeito, porque defeito todos nós temos. Mas se preocupe e sinta-se seguros de que se nós lograrmos êxito da eleição com o apoio de todos vocês, vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma pessoa que vai saber respeitar o voto popular, que vai saber respeitar o servidor público, vai saber respeitar a sociedade, não vai dilapidar o patrimônio público, não vai roubar e não vai deixar ninguém roubar.
coração aberto para receber todos a sociedade, para dialogar com todos e não para maldizer ninguém. Nós vamos ter aí talvez 2, 3 candidatos. Todos eles têm direito, todos se quiserem ser candidatos têm direito. A democracia existe para isso. Nós vamos defender a nossa ideia e se ela for aprovada pela população, nós vamos ter o compromisso de fazer aquilo que nós vamos prometer e que vamos mostrar no nosso programa durante a campanha. Agradecer o Moab que esteve aqui nos prestigiando, é um aliado que eu tenho certeza que vai somar junto com a gente e é muito importante que o PR some com a gente, porque o PR tem no Espírito Santo uma das figuras políticas invejáveis para vários estados brasileiros, que é a figura do senador Magno Malta, um senador atuante, um homem direito, um homem que enfrenta as lutas mais difíceis que um político possa enfrentar, que é combater tráfico de droga, e nós temos que combater aqui, que está uma vergonha aqui em São Francisco, e vamos enfrentar isso aí. O Magno Malta enfrentou isso no país, e nós vamos transformar a Barra de São Francisco numa cidade segura, embora isso não seja a atuação da prefeitura, mas nós vamos colaborar firmemente para isso. Aqui precisa se combater essa vergonha desse crime de drogas e crimes que são praticados aqui de pistolagem. Nós vamos combater isso. Não tenho dúvida, aqui não vai morar pistoleiro, vai ter que correr daqui. Custo que custar vai ter que mudar. Aqui é cidade de morar gente boa, não é cidade de morar gente ruim. E eles vão ter que correr porque a justiça vai fazer eles correr daqui. Nós vamos acionar a justiça. Então eu quero que vocês entendam que essa não é uma luta simples. Essa não é uma luta só pelo prazer de ser prefeito, não é só uma luta pelo prazer de ser vereador. É uma luta que ela significa ajudar a cidade a crescer, manter o crescimento, manter a organização social, mas é uma luta que também significa lutar contra coisas que estão invadindo o país inteiro, que estão invadindo o mundo, que é o domínio do tráfico, das drogas e da pistolagem. Nós estamos regredindo, porque isso foi coisa do passado que agora voltou a acontecer. E nós temos todos que nos juntarmos, para poder combater esse tipo de coisa que acontece na sociedade. Eu vou me dispor a fazer isso sempre do lado da população. E o senador Magno Malta fez isso no Brasil. Enfrentou situações que elas são difíceis de enfrentar. Crime como o tráfico de droga, como pedofilia, como coisas que incomodam a sociedade e que sempre caem em cima dos pobres. Porque os ricos não sofrem esse tipo de problema. Mas a comunidade pobre sofre esse tipo de problema que são enfrentados. Então, eu agradeço e gostaria que o Moab levasse essa mensagem ao senador e com certeza ele me disse hoje por telefone que vai estar aqui nos ajudando a carregar essa campanha, carregar essa disputa. Agradecer ao Juvenal pelo PPS, que tem sido um companheiro forte, que tem sido um dos organizadores entre os partidos aqui na nossa coligação. Agradecer muito especialmente. Agradecer de volta ao sindicato, que vai ser uma figura importantíssima para nós na organização da administração municipal. Passados esses 6 anos de dificuldades para poder manter aquilo que foi uma palavra dada pelo prefeito Valdésio da cidade, que é de manter o salário em dia, nós temos muita coisa ainda para fazer para o servidor. E como ele disse aqui, cada um dá o seu passo, e os passos que nós temos que dar é ajudar a organizar cada vez mais essa situação. Agradecer o Saulo também pela presença aqui, que junto com o Perninha, são 2 lideranças fortes nesse movimento que nós estamos fazendo, resistiram durante muito tempo nas discussões, ficaram firmes do nosso lado e que vão ter muita importância na nossa campanha pelo partido que representa e pela força deles como liderança. O meu presidente Josimar é esse jovem que teve o azar de, através de um problema emocional, perder os cabelos. Mas com certeza é uma das figuras inteligentes da cidade, é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, é uma pessoa que você realmente pode contar com ela pela sinceridade e pela lealdade. Então quero agradecer que o PSD aqui em São Francisco, o que é o PSD aqui, nós devemos ao trabalho e à capacidade do Josimar. Agradecer, já falei
do meu vice-prefeito, que vai ser responsável por mim pela essa batalha, que é uma pessoa que realmente me engrandeceu muito, me emocionou até com a parceria, porque, como eu disse para vocês, eu senti que realmente eu tinha que aceitar esse desafio. É exatamente cada oferta que ele fez de estar caminhando junto comigo. O Valderes, que tem sido, ao longo dessa sua administração, tem sido um batalhador, mesmo tendo forças políticas aí puxando para trás da administração, ele está conseguindo caminhar, conseguindo fazer o que o seu compromisso principal, que é o pagamento em dia, e conseguindo sobreviver sem ter condições de receber convênios do Estado e convênio federal. E Barra de São Francisco, sem receber recurso do governo do Estado, sofre muito, porque a nossa arrecadação, ela tem menos, como qualquer arrecadação de qualquer município, por mais organizada que você consiga fazer, se você só consegue investir 10% do que arrecada. A nossa arrecadação está em torno de 6 milhões, você tem capacidade de investimento aqui de 600 mil reais por mês, que para cobrir todas as despesas de custeio e ainda fazer obra. Então nós precisamos muito do recurso estadual. E ele sofreu, penalizado pela administração anterior, sofreu por não poder ter esse documento e poder fazer os convênios que o governador, tanto Paulo Arthur como Renato Casagrande, deseja fazer em Barra de São Francisco. Para construir esse contorno aqui, teve que construir via governo do Estado, porque a prefeitura não tinha condições. Para asfaltar o Bambé, teve que fazer via governo do Estado, porque a prefeitura não podia receber o convênio para fazer o asfaltamento. Então nós precisamos vencer, e essa luta que ele fez de 6 anos, ele conseguiu amenizar essa situação e vai, se Deus quiser, antes de encerrar o mandato, conseguir a tão falada e a tão famigerada certidão do INSS. Isso é uma luta que você e sociedade têm que pensar. Quem causou isso não pode agora, o ano que vem, receber esse documento limpinho para poder fazer esse documento voltar a ser problema de novo. Então esse é um problema que vocês têm que ter para divulgar. Porque hoje tem muita gente aí falando assim, não, porque eu consigo a certidão. Bom, primeiro tinha que saber que nem precisava de certidão se não tivesse feito o que foi feito para não ter certidão. Então esse é um problema que nós temos que avaliar, porque nós não podemos dar uma certidão negativa a quem foi a causa da certidão ser positiva. Então, para vocês entenderem como é que é isso. Agradecer o Cheque, que é uma liderança política e social muito importante, que está com um trabalho hoje que tem que ser elogiado e apoiado por todos nós. E o PSD, se lograr êxito na eleição, vai estar irmanado com ele para resolver e ajudar a resolver um dos problemas sociais mais importantes de uma comunidade, que é o trabalho da APAI. Então nós vamos assumir um compromisso de estar apoiando esse trabalho desse irmão corajoso que enfrenta um trabalho sem remuneração, um trabalho muito difícil de fazer, e que todos vocês deviam aqui, principalmente as mulheres, as mães e os pais também deviam visitar sempre lá para ver o trabalho que é feito, um trabalho feito com todo carinho, e é uma das APAIs mais bem estruturadas do Estado do Espírito Santo, mas é um trabalho difícil. Então o Cheque deve ser sempre visto pela sociedade de São Francisco como um dos homens que enfrenta aquilo que muita gente não enfrenta por falta de tempo, mas que ele está dedicando o seu tempo para fazer uma obra que é uma obra importante para aqueles que precisam desse apoio e dessa necessidade. Agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui. Agradecer os nossos candidatos a vereadores do PSD, do PRP, do PRTB, do PPS, do PR, do PSC, do PRB, nós já falamos, todos vocês que estão irmanados nessa luta. E dizer que faltou um partido aí, que PDT, se o Dr. Luiz autorizar, nós vamos falar aqui com toda satisfação, porque o PDT é um partido que eu já pertenci, e aqui em São Francisco é um partido muito bem dirigido, muito bem estruturado, e que seria importante se tivesse nessa caminhada. Aliás, o lugar do Dr. Luiz é aqui nessa caminhada, porque ele também é de construir ele também tem um pensamento de construir essa história política em Barra de São Francisco. O meu presidente já puxou minha cabeça aqui, está na hora de encerrar. Então eu vou encerrar agradecendo a presença de vocês, pedir desculpa novamente, porque nós não fizemos no lugar mais amplo, porque hoje a intenção era só fazer a homologação, mas dia 14 nós vamos fazer uma festa. A festa da democracia, a festa da paz e a festa de lançamento da campanha. Com todo o material, nós vamos fazer o trabalho todo agora de visualização da campanha, para poder a gente partir para a luta, começar a montar os grupos de trabalho
E eu espero contar com os movimentos das mulheres, dos homens, dos jovens, para a gente fazer um trabalho revolucionário, divulgando o nosso programa, porque nós vamos fazer programa de governo para apresentar para a sociedade de Baixo São Francisco. Agradecer vocês. Estamos de volta com a mesma vibração, com a mesma vontade, com a mesma juventude. Muito obrigado.